Olá, pessoal. Então, nós estamos de volta agora para estudarmos a segunda parte do nosso conteúdo, né? O assunto do nosso conteúdo é o conhecimento, significado, processo e apropriação. E aí vamos então estar refletindo sobre o sujeito, o objeto e os conceitos. O sujeito, no caso que nos interessa aqui, é o ser humano que construiu a faculdade da inteligibilidade, construiu um interior capaz de apropriar-se simbólica e representativamente do exterior, conseguindo inclusive operar de forma abstrata com seus símbolos e representações. Então, nós sabemos que o sujeito é a pessoa que vai estar estudando o objeto, né? A partir da sua parte exterior, ele vai também estar estudando, se aprofundando de forma abstrata sobre aquele objeto estudado, que seria justamente estudar a essência daquela apresentação, daquela base representativa do exterior. Então, para se chegar a uma base representativa do exterior, antes tem que se fazer um estudo mais aprofundado, que é justamente estudar de maneira abstrata, para poder, então, conhecer a essência do objeto a ser estudado, para daí ver e entender o exterior desse objeto analisado. O objeto é o mundo exterior ao sujeito, que é representado em seu pensamento a partir da manipulação que executa entre eles. Então, o sujeito vai estar executando, estudando, analisando o objeto. Então, a partir deste estudo, desta manipulação, o sujeito, então, vai representar em seu pensamento essa parte que vai ser executada pelo sujeito dentro do estudo que se faz, ou na verdade que se volta, né, para a execução da manipulação do objeto. O sujeito, a partir dessa execução, dessa manipulação, ele conhece de maneira, podemos assim dizer, de maneira elucidativa, né, para se encontrar a realidade, para clarear a realidade ao qual esse objeto demonstra-se, ou seja, apresenta a sua parte exterior. O sujeito tem que conhecer não só a parte exterior do objeto, mas, sobretudo, a parte interior, para poder chegar a um resultado elucidativo daquele objeto, né? Através do seu pensamento, do resultado de seus estudos. Assim sendo, os conceitos não nascem de dentro do sujeito. Por que não nasce de dentro do sujeito? Porque o sujeito, ele vai estudar o objeto, né? Ele vai conhecer a essência deste objeto, ele vai refletir, vai problematizar esse estudo para poder, a partir daí, chegar a um resultado, né? Teoricamente, daquilo que ele estudou. Então, os conceitos não nascem de dentro do sujeito, mas sim da apropriação adequada que ele faz do exterior. Deste modo, a iluminação da realidade não é um ato exclusivo do sujeito, mas um ato que se processa dialeticamente com e a partir da realidade exterior. Então, podemos assim colocar como exemplo, eu ministro aula na educação de jovens e adultos. Os meus alunos, eles faltam muito na aula, sobretudo na aula de língua portuguesa e matemática. Então, aparentemente, tem um problema aí. Eu vou ter que estudar profundamente esse problema, essa realidade que ora está sendo representada pela a falta, ou seja, a ausência do meu aluno nas aulas de língua portuguesa e matemática. Eu vou ter que buscar a causa disso. Então, eu vou fazer uma pesquisa dessa realidade, né? Dessa realidade partindo
então, da realidade exterior, que é justamente o que está sendo externado, a problemática que está sendo colocada aqui neste momento. E a causa seria eu ir buscar estudar a essência do que ocasiona esse índice tão alto da não presença do meu aluno em sala de aula. Então, vamos voltar novamente aqui para chegar a um conceito. O aluno, ele falta muita aula de língua portuguesa e matemática justamente porque passa o dia todo trabalhando, né? Podemos assim dizer, à noite já se sentem enfadados, né? Enfadonhos, por conta da labuta diária, e aí não vão para a aula de língua portuguesa ou mesmo na aula de matemática. Enfim, acontece muito essa questão da não presença do aluno na aula de EJA por conta do que ele pode sofrer durante o dia por conta do trabalho, chega em casa já cansado e não dá para ir para a escola. Então, aí eu encontrei a causa, aí sim eu fui em busca da essência daquela realidade que estava sendo apresentada ali naquele momento. Então, os conceitos não nascem de dentro do sujeito, mas sim da apropriação adequada que ele faz do exterior, daquela realidade ali demonstrada. Deste modo, a iluminação da realidade não é um ato exclusivo do sujeito, mas um ato que se processa dialeticamente e a partir da realidade exterior. Encontrei aquela realidade exterior, fui pesquisar, fui analisar o porquê daquela realidade está sendo apresentada ali, né? Então, isso não surgiu só de mim, mas sim do que eu encontrei em determinado momento ali na minha sala de aula, que foi a ausência dos meus alunos. O sujeito ilumina a realidade com a sua inteligência, mas a partir dos fragmentos da luz, dos sinais que a própria realidade oferece. O sujeito, no nível da teoria, explica um objeto, não porque ele voluntariamente queira que a explicação seja esta e não outra, mas sim porque fragmentos da realidade com os quais ele trabalha lhe oferecem uma lógica de compreensão que lhe permitem descobrir uma inteligibilidade entre eles, formando assim um conceito que nada mais é do que a expressão pensada de um objeto a ser estudado, de um objeto a ser analisado. Partindo dessa análise, né, deste objeto, chega-se a uma base conceitual daquela realidade expressa ali de forma simbólica. E os fragmentos, os sinais deixados ali pelaquela representação simbólica faz com que o sujeito vá em busca de conhecer a realidade interior para poder, a partir daí, ter uma base racional, conceitual daquela realidade, repito, apresentada de maneira fragmentada. Além do sujeito e do objeto, no conhecimento, há um ato de conhecer e o resultado desse ato. O ato de conhecer é o processo de interação que o sujeito efetua com o objeto, de tal forma que, por recursos variados, vai tentando captar do objeto a sua lógica, a possibilidade de expressá-lo conceitualmente. Então, o ato de conhecer, o resultado deste ato de conhecer faz com que o sujeito produza uma lógica conceitual daquilo que ele pesquisou, daquilo que ele estudou e formulou, então, a base conceitual deste objeto a ser analisado, a ser estudado. Repito que esse estudo, essa análise vai partir sempre de uma realidade apresentada de forma que ela seja estudada, pensada, refletida, para que se chegue a uma base conceitual dentro de uma lógica também clara e elucidativa.
Então, o sujeito interage com o objeto para descobrir-lhe teoricamente a forma de ser. Por último, o resultado do ato de conhecer é o conceito produzido. O conhecimento propriamente dito, a explicação ou a compreensão estabelecidas que podem ser expostas e comunicadas. Enquanto o ato de conhecer exige análise dos elementos, dos fragmentos da realidade, aquilo que foi estudado, né, através do que está sendo colocado ali de maneira exterior, analisa-se, aí então chega ao quê? A um ato de conhecer, que esse ato de conhecer é analítico, o conhecimento é justamente a explicação, né? Então, esse ato de conhecer é analítico, o conhecimento, que é a explicação, é sintético, a exposição da explicação obtida não necessita produzir passo a passo todos os fragmentos do processo de investigação, basta apresentar a lógica central dos dados da realidade que sustenta o conceito formulado. Então, não há necessidade de se mostrar todo esse estudo aqui de maneira a estar demonstrando passo a passo. Conhece o objeto de forma exterior, aquela realidade apresentada ali, né, de imediato, simbolicamente, depois vai se fazer uma análise, um estudo aprofundado, e aí chega a uma base conceitual. Então, esta base conceitual do objeto é que vai ser externada para todos, né? E aí todos vão se apropriar deste conhecimento, também podem, a partir da apropriação desse conhecimento, fazerem novos estudos, novas pesquisas. Em síntese, o conhecimento é a compreensão e explicação sintética produzida pelo sujeito, por meio de um esforço metodológico de análise dos elementos da realidade, desvendando a sua lógica, tornando-a inteligível. Se retornarmos agora à resposta mais ou menos ingênua, que as pessoas dão espontaneamente a pergunta, o que é conhecimento, veremos que ela não é de todo despropositada quando se diz que o conhecimento é aquilo que adquirimos nos livros. Significa que nos apropriamos dos resultados do processo de conhecer, nos apropriamos da explicação pronta e elaborada, embora, né, a gente aprenda uma explicação que é nos colocada de maneira pronta e elaborada, é importante que a gente possa estar problematizando esses conhecimentos para, então, até mesmo formular outros conceitos sobre o mesmo. No livro, na exposição, está a elucidação da realidade obtida por alguém e da qual nós também nos apropriamos. Adquirir conhecimento e adquirir uma compreensão da própria realidade, o que ocorre com a aquisição de conhecimentos a partir dos livros, especialmente na experiência escolar, é que ela tem sido normalmente um processo de decorar informações, sem torná-las uma compreensão efetiva da realidade. Saber de como uma determinada quantidade de informação não significa que se tenha uma determinada compreensão do mundo objetivo. Por isso, aquela primeira resposta, em parte, é verdadeira e em parte não. Verdadeira na medida em que aquilo que está exposto, em princípio, é resultado de um ato de conhecer, um conceito formulado. Falsa na medida em que leva, no caso, reter informações pelo processo de memorização. Não significa conhecimento, pois que este implica essencialmente compreensão e que vai além da pura memorização, além, evidentemente, do que o exposto pode conter, uma informação enganosa sobre a realidade. Então, é importante que quando estivermos em contato com determinado conhecimento, a gente busque aprofundar os nossos conhecimentos, porque às vezes aquilo que é nos colocado pode ser uma informação enganosa. E aí a gente precisa ir em busca da real, né, da realidade, do que é real diante daquele conhecimento que chegou até nós. Então, precisamos ser investigativos e não aceitar
os conhecimentos só pela aparência, mas sim pela essência.